De forma muito simplificada, para entender o contexto. Neste ano, a Rússia ganha diariamente de 500 a 600 milhões de euros com a exportação de todos os combustíveis fósseis. Aproximadamente 200 a 250 milhões desse valor vem da venda de petróleo bruto, 80% do qual vai para dois países, China e Índia, e um pouco mais fica com a União Europeia e a Turquia. A porcentagem exata está na sua tela. A venda de derivados de petróleo, como diesel e óleo combustível, gera cerca de 200 milhões por dia. Mas aqui, os principais compradores são a Turquia, que leva 26% do volume total das exportações da Rússia, a China com 13% e o Brasil com mais 12%. Assim, se o objetivo é limitar a receita do orçamento russo, é importante lembrar, a exportação de derivados de petróleo traz para a Rússia quase tanto quanto a exportação de petróleo bruto. Mas existe alguma chance de pelo menos reduzir um pouco esses dois fluxos que alimentam a máquina de guerra russa? E há algum tempo já é possível ter esperança nisso. E tudo isso graças à política inteligente dessa mulher incrível, Ursula von der Leyen. Vou explicar. Levantamos uma questão crucial sobre o apoio da China à guerra de agressão russa contra a Ucrânia. Isso tem um impacto direto e perigoso na segurança da Europa. E juntas expressamos a esperança de que a China responda às nossas preocupações e use sua influência para fazer com que a Rússia concorde com um cessar-fogo, sente-se à mesa de negociações, inicie conversas de paz e ponha fim ao derramamento de sangue. A forma como a China continuará a interagir com Putin será um fator determinante para o futuro das nossas relações. Ursula von der Leyen fez essa declaração durante a cúpula União Europeia-China, realizada em Pequim. Originalmente planejado para 2 dias, o evento foi reduzido para um único dia. Afinal, a posição rígida da União Europeia não deixou a China nenhuma chance de realizar, se me permitem, um checkmate no tabuleiro geopolítico. E havia todas as condições para tal. Como vocês sabem, Donald Trump, ao chegar à Casa Branca, questionou o compromisso dos Estados Unidos da América com os princípios da OTAN e iniciou uma guerra comercial com a União Europeia. Na China viram nisso uma chance de trazer a Europa para o seu lado. Os benefícios pareciam óbvios. Pequim poderia oferecer à União Europeia garantias de segurança, contendo Putin de atacar, e disposição para um diálogo mais pragmático sobre acordos comerciais. Na prática, Xi Jinping propôs aos democratas europeus segurança e comércio vantajoso em troca de mudanças na política externa. Poderia parecer que os europeus mimados poderiam muito bem aceitar esse tipo de compromisso para manter seu modo de vida habitual, mas não foi o que aconteceu. A cúpula União Europeia-China fracassa completamente. A senhora von der Leyen articula claramente que Pequim, antes de discutir relações comerciais com a União Europeia, deve colocar Putin à mesa de negociações. Mas tem mais. Hoje estamos falando sobre o comércio entre a União Europeia e os Estados Unidos da América. Juntos, representamos as 2 maiores economias do mundo. Se olharmos para os volumes de comércio, esse é o maior fluxo comercial do planeta, totalizando 1 trilhão e 700 bilhões de dólares entre nós. 3 dias após a cúpula União Europeia, China, Ursula von der Leyen e Donald Trump anunciaram um novo acordo comercial. As partes concordaram com tarifas de 15% sobre a maioria dos produtos europeus. O acordo industrial também prevê investimentos significativos. As empresas europeias devem comprar fontes de energia americanas no valor de 750 bilhões de dólares em 3 anos e investir mais 600 bilhões nos Estados Unidos da América, embora o segundo ponto esteja em dúvida. Apesar das condições atuais representarem um golpe econômico para a Europa, nas circunstâncias presentes, a senhora von der Leyen conseguiu extrair o melhor possível da situação. Claro, não vejo esse acordo sob a ótica dos interesses dos negócios europeus. O ponto crucial é que Washington e Bruxelas alinharam suas posições, impactando diretamente as decisões de Trump sobre a Rússia. Lembram que eu pedi para vocês agradecerem aos pilotos israelenses neste vídeo. Semanas após uma operação bem-sucedida contra o Irã, o velho Donnie endureceu em relação ao Putin, e foi exatamente isso que aconteceu. Então, muito obrigado à Força Aérea de Israel. A redução do ultimato para 12 dias ao ditador do Kremlin, feita pelo 47º presidente dos Estados Unidos da América, já é mérito da senhora Ursula. Então, Dankeschön. Afinal, é claro que a mudança atual de posição do Trump é resultado de longas discussões e persuasões por parte dos líderes europeus e da postura firme da presidente da Comissão Europeia, que não aceitou um acordo fácil, mas prejudicial com o Império do Meio. E agora fica a pergunta, o que fazer?
O novo prazo, a partir de hoje, será de 10 a 12 dias. Não há motivo para esperar 50 dias. Eu quero ser generoso, mas simplesmente não vemos nenhum progresso. Claro, acho que você entende que a mudança de retórica do Trump não é apenas resultado de palestras moralistas das capitais democráticas sobre a luta heróica da vítima contra o agressor cruel. Donald pensa em categorias diferentes, sempre verdes, e foi aí que a Europa conseguiu oferecer ao construtor nova-iorquino um bom negócio. De acordo com o acordo comercial, a União Europeia se compromete a comprar dos Estados Unidos portadores de energia no valor de 750 bilhões de dólares em 3 anos, ou seja, 250 bilhões por ano. Mas como isso pode ser realizado se a União Europeia, em 2024, gastou 375 bilhões em portadores de energia? A participação dos Estados Unidos da América no fornecimento de gás natural liquefeito é de 45%, o que traz para Washington cerca de 54 bilhões. Porém, a maioria do petróleo bruto e derivados, mais caros que o gás, a União Europeia importa de outros países: Noruega, Argélia, Arábia Saudita e Líbia. Essas entregas são comumente realizadas por contratos futuros já estabelecidos, ou seja, para comprar portadores de energia dos Estados Unidos no valor de 250 bilhões por ano, seria necessário quase que abandonar completamente outras fontes, o que é impossível. Isso significa que Bruxelas simplesmente enganou Trump? Na verdade, aqui parece haver um cálculo frio. Agora, quando a Europa não conseguir aumentar as compras de portadores de energia dos Estados Unidos, eles vão apontar o dedo para pessoas como Orbán e Fico, para líderes que continuam comprando petróleo russo. Afinal, sim, ao analisar o gráfico de compra de petróleo bruto pela União Europeia, era necessário considerar esta coluna. Isso é principalmente a importação do ouro negro para países como Hungria e Eslováquia. De acordo com Orbán, Trump, candidato republicano à presidência, não planeja apoiar a Ucrânia, visando assim encerrar a guerra. Segundo Orbán, Trump não dará um centavo para a guerra entre Ucrânia e Rússia, e se os americanos não derem dinheiro, os europeus sozinhos não conseguirão financiar essa guerra. Aqui deveria haver uma piada sobre uma prostituta velha que, devido à idade, não consegue atender 2 clientes ao mesmo tempo, mas enquanto a guerra continua, eu tento evitar o humor nos vídeos. Ou seja, a União Europeia faz de tudo para interessar Trump em expulsar os recursos energéticos russos do seu mercado. E, paralelamente a isso, resolver, digamos assim, seus problemas internos criados por 2 líderes pró-Rússia. Os 8 bilhões de euros que a Eslováquia e a Hungria gastam comprando energia da Rússia não permitirão que Bruxelas cumpra as promessas feitas a Trump. Mas isso não é tudo. No início do vídeo, falamos que o principal comprador de derivados de petróleo russos não é a China, mas sim a Turquia. Mas, claro, esse é um esquema comum para contornar as sanções, pois, na verdade, os derivados de petróleo nos portos turcos simplesmente são remetidos para empresas de Ankara e depois seguem para a Europa. Eles também querem expulsá-los do mercado da União Europeia, investigando fraudes bilionárias desse tipo. Qual é o interesse de Bruxelas nisso tudo? Seria comprar hidrocarbonetos mais caros dos Estados Unidos da América em vez de pagar menos pelos russos ou turcos, o que seria mais vantajoso, pelo menos no papel? Bem, essa é uma ótica um pouco distorcida. Alguns veem as relações entre países como relações entre pessoas físicas, mas isso está fundamentalmente errado. Não é Ursula von der Leyen quem compra derivados de petróleo de Ankara pessoalmente, e sim as empresas europeias. Se a documentação estiver em ordem, não há como puni-los. Mas Bruxelas realmente está determinada a romper os laços econômicos com a Rússia, como evidencia a recusa total do gás de gasoduto e a enorme redução na compra do ouro negro. Mas as brechas burocráticas, às vezes, não permitem erradicar completamente esse tipo de importação cinzenta. É exatamente para isso que é necessária a artilharia pesada na forma de Trump, que, aliás, ainda não conseguiu um acordo comercial com Erdogan. E é bem provável que os líderes europeus consigam convencer Donald a pressionar o sultão turco e forçá-lo a abandonar o esquema de reexportação de derivados de petróleo russos. Afinal, isso beneficiará os Estados Unidos da América, pois permitirá que a União Europeia aumente as compras de fontes de energia americanas. Mas, de novo, será que os europeus estão fazendo isso para ajudar a Ucrânia que está sangrando? Bem, eu acho que não há muitas pessoas ingênuas entre o meu público. Não, os europeus querem ajudar a si mesmos, pois eles realmente sentem o perigo vindo da Rússia. Abordamos isso no vídeo anterior. Entendo que alguns de vocês interpretaram meus argumentos como alarmismo, achando que o Putin não atacaria a OTAN, já que nem consegue tomar a região de Donetsk. Mas poxa, mais uma vez, não sou eu quem fala sobre a ameaça à parte europeia da aliança por parte da Federação Russa, e sim os serviços de inteligência europeus. Olha só, na nova estratégia de segurança da França, afirma-se que a ameaça de uma guerra aberta com a Rússia no centro da Europa até 2030 se tornou o principal cenário.
Os ataques cibernéticos russos contra a Europa continuam, com sabotagens em empresas de defesa e no Mar Báltico, além de drones de reconhecimento russos sobrevoando a Lituânia. Bem, e a revista Bild cita as palavras do comandante supremo das forças da OTAN na Europa, o general Alexus Grinkevich. De acordo com o general, a União Europeia e os Estados Unidos da América têm apenas 18 meses para se preparar para um conflito militar global com a China e a Rússia. Vladimir Putin e Xi Jinping vão lançar um ataque coordenado e paralelo. Eu só não quero que vocês entendam este e meus vídeos anteriores como uma tentativa de assustar alguém. A Europa já está assustada sem mim. Suas tentativas de convencer Trump a agir mais decisivamente contra a Rússia não são porque se importam tanto com os ucranianos e querem ajudá-los de todas as formas. Não, eles querem ajudar a si mesmos e estão certos em fazer isso. A imposição de sanções da União Europeia contra a refinaria indiana em Gujarat, de proprietários russos, faz parte dessa estratégia. E Trump também não demorou a agir, impondo tarifas contra a Índia, inclusive por comprar petróleo russo. Agora, isso já é sério, pois vale lembrar, 38% de todo o petróleo bruto exportado pela Rússia vai para a Índia. O mais importante é que, como sabem, o ministro da Energia desse país já garantiu que eles estão prontos para abrir mão do petróleo russo. E claro, isso foi um passe óbvio para Donald Trump às vésperas do acordo comercial entre Washington e Nova Delhi, que por sua vez atenderá aos interesses da Europa e de seus cidadãos. Nem todos os europeus percebem isso, pois nem todos entendem. Por que pagar mais caro se é possível comprar gás e petróleo russos por um preço menor? E para que esses cidadãos não fiquem muito indignados com as ações de Bruxelas, são necessários esses tipos de truques. É necessário um Trump, agindo como um trator, removendo os recursos energéticos russos do mercado da União Europeia? Afinal, depois que os líderes democráticos perceberam que a Rússia já é, de fato, um proxy da China, tornou-se vital privar Putin dos lucros extraordinários que vão para a guerra. A China acredita que está travando uma guerra por procuração com a ajuda da Rússia. E vemos em algumas declarações do governo chinês que eles querem ocupar os Estados Unidos da América e nossos aliados com essa guerra para que não possamos nos concentrar em outras tarefas estratégicas. Espero que você entenda que meu discurso anterior não é sobre a Federação Russa perder metade de sua receita com a venda de hidrocarbonetos em 8 dias. Não, isso será uma expulsão muito lenta dos recursos energéticos russos do enorme mercado europeu, o que posteriormente levará à redução do orçamento da Federação Russa. E quanto ao fato de que o Império do Meio vai recusar a compra de petróleo russo, ao que me parece, isso nem sequer está em discussão. Exatamente porque, para Pequim, uma Rússia totalmente dependente, submissa e pró-China é um ativo extremamente importante, é seu procurador confiável. No vídeo anterior, não concluímos a discussão sobre quem seria o principal beneficiário de uma possível invasão da Rússia, ou de militantes sem identificação entrando no território de um dos países da OTAN. E isso, é claro, é a China que pode aproveitar esse conflito para invadir o território de Taiwan. É justamente esse cenário que o general Alexus Grinkevich cita. E claro, a Rússia pode ser usada como uma alavanca de pressão sobre a Europa. Será que Ursula von der Leyen manterá a firmeza nas relações comerciais com a China se militantes russos invadirem um país báltico? Será que todo o aparato burocrático europeu não correrá então para Pequim pedindo que acalmem o urso enfurecido? Xi Jinping pode muito bem considerar esse cenário, afinal, para a China é vital dobrar economicamente a Europa. Vocês sabem, a economia chinesa está passando por um período bastante difícil. A demanda está fraca, o desemprego está aumentando e o crescimento desacelerou significativamente. Mas na China, as pessoas entendem melhor o que está acontecendo localmente e que todos esses fenômenos precisam ser considerados em um contexto mais amplo. Os motores da economia chinesa nos últimos 20 ou 30 anos, talvez até mais, foram o setor imobiliário, que representa de 1/4 a 1/3 do nosso produto interno bruto, a manufatura de baixa tecnologia e as plataformas de internet voltadas para o consumidor, que surgiram nas últimas 2 décadas. Eles se esgotaram. Por isso, eles tiveram que fazer ajustes. E isso não é apenas um ajuste comum, mas algo muito fundamental para levar a economia a um novo modelo de crescimento. E agora estamos passando por uma dor de curto prazo muito intensa, uma dor de curto, talvez até médio prazo por causa dessa transição. Mas a transição, no entanto, é necessária a longo prazo. Essa transição envolve produzir bens de alta tecnologia com elevado valor agregado e vendê-los para consumidores chineses e o resto do mundo. Isso inevitavelmente gera tensões, intensificando as divergências geopolíticas e econômicas com o Ocidente. Talvez.
Eric Li, chefe de um grande fundo de capital de risco chinês, explica perfeitamente os interesses da China na Europa em suas palavras. A economia do Reino do Meio está passando por mudanças estruturais. Pequim busca um novo modelo econômico, migrando de um crescimento baseado no consumo de massa e construção civil para um com maior participação de alta tecnologia nas exportações. Mas para isso, são necessários mercados de venda com alta margem de lucro. Para vender automóveis, é necessário uma população com poder aquisitivo, diferente de brinquedos e roupas chinesas que podem ser comprados em todo o mundo. Ela vive apenas em países desenvolvidos. Isso significa que a China simplesmente precisa de acesso livre ao mercado europeu, mas ele está cada vez mais se fechando. A União Europeia impõe tarifas de proteção, inclusive sobre carros elétricos chineses, para proteger a produção local. E se olharmos para o gráfico de exportação de produtos de alta tecnologia, podemos ver que a China está estagnada nesse aspecto. Isso é influenciado pelas tarifas e pela realocação das fábricas, mas se a China quiser continuar crescendo, se a China quiser escapar da armadilha da renda média, é necessário conquistar cada vez mais mercados solventes onde possa vender seus produtos de alta tecnologia. Aliás, é curioso que a supostamente comunista China possa seguir a lógica que Marx criticava, segundo a qual justamente os estados capitalistas, agindo nos interesses de suas corporações nacionais e elites financeiras, buscam garantir acesso a novos mercados consumidores. Mas, devido à sua limitação, isso inevitavelmente leva a grandes guerras. A China, mesmo em declínio populacional, pode adotar uma estratégia aparentemente capitalista para se tornar um exportador líquido de alta tecnologia e, digamos assim, assustar a União Europeia com seu cão de guarda, que mantém na coleira. Mas quantos russos podem morrer nos campos em algum lugar perto de Vilnius para que a Europa retire as tarifas sobre os produtos chineses? Isso não preocupa muito o grande dragão. Mas o curioso é que isso também não preocupa muito o Putin, pois ele está disposto a sacrificar o futuro do seu país. Cito, distraindo os Estados Unidos da América da China e desestabilizando o Ocidente. O prefeito finalizou o conceito de desenvolvimento socioeconômico de longo prazo da Rússia até 2020. O principal objetivo ainda é dobrar o produto interno bruto e reduzir a inflação para 3% ao ano. Ademais, o documento enfatiza a área social. O salário médio na Rússia aumentará de 526 para 2.700 dólares e metade da população poderá ser considerada classe média. As transformações devem ocorrer em 3 etapas. Nos próximos 4 anos, haverá a preparação para o grande avanço, depois um quinquênio intensivo e a partir de 2018 será possível descansar sobre os louros. Desde o início da invasão em grande escala, eu nunca falei neste canal sobre a economia russa e sua resiliência. Afinal, quem se lembra dos meus vídeos antigos sabe que desde 2017 eu sempre disse que as sanções não servem para forçar o ditador a parar a guerra. Naquela época falávamos sobre a guerra híbrida com a Ucrânia. Não, as sanções desempenham o papel de pesos que atrasam o país enquanto todos ao redor continuam crescendo e se desenvolvendo. Infelizmente, Putin não vai parar de matar ucranianos depois que Trump impor sanções secundárias contra os países que compram petróleo russo. Mas isso certamente vai afetar a duração e a intensidade do massacre, e isso já não é ruim. E quando a guerra acabar, os russos envolvidos nela ainda vão passar muito tempo lidando com o caos criado pela imagem. E isso vai dar tempo para os países ao redor da Federação Russa se distanciarem o máximo possível do vizinho e se protegerem de outro Putin que queira recuperar os territórios perdidos de novo. Espero que eles aproveitem essa chance. Embora, como sempre, cabe a eles decidir se vão ser ou